Nós estamos aqui no Camilo Flammarion. Hoje é dia 22 ou 23? Hoje é 22. 22. 23 é amanhã que vai ter a comemoração aí, né? Então, convidados aqui no Jardim Líbano. E sempre eles nos deixam um tema livre. Então, hoje eu tenho um tema livre para falar, mas eu não tenho muito boas notícias. Aliás, eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma não muito boa, boa saída, boa. Não precisa falar uma ruim, nem uma boa e uma ruim. Então a gente vai. Qual que a gente quer ouvir primeiro? Melhor é ouvir a ruim primeiro, né? Olha, eu tenho chegado à conclusão que não dá mais tempo da gente conhecer a doutrina, porque nós estamos tão envolvidos com essas coisas da terra, do mundo, não dá mais tempo. A gente não consegue dedicar mais 5 minutos de leitura. Não consegue, é tão difícil, a gente resiste. Vou sair daqui amanhã sem falta, vou fazer meus 5 minutos. A gente não consegue, vou fazer domingo, segunda, terça. Quando a gente vai saber, perceber, já passou um mês, meses, anos, e os anos vão se renovando e as coisas vão acontecendo. E a gente está assim, meio que parecido com aqueles que estão sentados na expectativa de acontecer alguma coisa. Mais ou menos igual àqueles que fazem parte de um grupo de WhatsApp. Só que eles nunca se manifestam, eles só ficam olhando, são espectadores. Sabe os espectadores dos grupos, né? De vez em quando a gente fica bravinho porque a gente provoca alguma coisa, quer saber alguma coisa, fala alguma coisa e as pessoas não respondem, né? A gente fica assim meio aborrecido com isso, né? Então nós estamos mais ou menos assim na figura de espectadores da doutrina, porque a gente está vendo as coisas acontecendo, a gente está assim... algumas casas estão vivendo assim, como se estivesse assim numa espécie de limbo, sabe, assim, de nada de novo, nada acontece, está tudo igual, os frequentadores estão tudo indo embora, quase não tem nenhum frequentador, a casa não tem nenhum trabalho social, não faz nada por ninguém. Aí eu fiquei concluindo isso, que nós estamos num momento difícil, essa pandemia mostrou para a gente a dificuldade que nós temos desse entendimento da doutrina, dos verdadeiros trabalhadores do Cristo, né? E esses trabalhadores, onde que eles foram parar? Porque sumiram todos, meu Deus do céu, onde que eles estão? Eu não quero dizer todos, né? Uma grande parte deles, né? Por onde que eles estão andando? O que que eles estão fazendo? Agora tem esses streaming, né? Esses filmes aí na internet. A televisão a gente já nem fala mais, porque hoje em dia quase ninguém mais assiste muito televisão, uma outra coisinha que a pessoa assiste. Mas tem essas coisas, aí depois tem também esses grupos de WhatsApp, que muita gente fica horas e horas e horas e horas cuidando disso. Aí nós temos o tal do YouTube, depois nós temos a televisão, depois nós temos... eu sei que o dia vai indo assim, vai indo, a gente percebe... O dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou. Olha, quanto tempo faz que nós saímos da pandemia? Já vai fazer 2 anos, é isso? Mais ou menos? Não é? Ficamos 2 anos, já estamos 2 anos e não conseguimos recuperar os 2 anos que nós perdemos ainda, porque a maioria das pessoas não querem sair de casa. Fala de sair de casa, não dá para fazer aquele negocinho do computador para a gente fazer em casa, deitado na cama, né? No sofá, sentado no sofá, deitado na cama, né? As pessoas querem fazer assim hoje. É que eu mudei para o sítio na pandemia e agora acho que eu não vou voltar mais para a cidade, mas eu posso fazer naquele quadradinho, né, na televisão. Querem fazer as reuniões assim, ninguém quer vir na casa espírita. E aí eu posso dizer para vocês que existe uma diferença, né? Qual que é a diferença? A diferença é que em casa a gente tem que pensar em tanta coisa que está acontecendo lá, né? Aí você está assistindo lá no quadradinho, daqui a pouco acontece o seguinte: alguém liga alguma coisa lá e queima uma lâmpada, queima um chuveiro, queima alguma coisa, aí você fala assim, não, vou ficar firme, só vou fazer isso depois que terminar isso aqui, né? Só que você fica com a cabeça lá. Chega um parente, por exemplo, você está lá no quarto, chegou o parente. Você está com a cabeça lá no parente que chegou. Sei lá, tocou o telefone lá na sala, no telefone de alguém. Você fica pensando, será que não é o meu? Não, o meu estou usando aqui, não é o meu, não. Mas tira a atenção da gente. Então a gente perde, só perde nessas reuniões, porque aqui, se nós tivéssemos que trabalhar e ganhar algum dinheiro, certamente a gente colocaria toda a nossa atenção. Obviamente a gente faria isso. Mas nós não temos essa possibilidade aqui.
Aqui o nosso ganho é um ganho invisível. Ninguém vê. A gente não vê. Muitas vezes nem percebe. E muitas vezes nem sabe o quanto a gente precisa disso. Nem sabe às vezes, né? Porque a gente vem na casa, criou aquela frequência, aí a gente vem e a vida está tudo bem, né? Aí chega uma hora que você fala assim, está tudo bem, não preciso mais ir na casa. Se deixa de ir na casa, acontece uma tragédia lá na tua casa, você nem sabia que você era protegido, né? Você tinha ajuda e nem sabia, né? Se passa 10, 15, 20 anos, nem sabia que tinha essa ajuda, que aquela tragédia estava te perseguindo já há muitos anos, mas foi só você dar uma desligadinha que ela chegou mais perto, né? Às vezes ela nem chegou de vez, ela só chegou um pouquinho perto da gente. Então a gente não sabe o quanto a gente precisa disso. E os benfeitores amigos têm teorias, diversas teorias. Então, na época da pandemia, tinha aquela teoria de que as pessoas estavam lá no quadradinho e diziam, os espíritos vão na sua casa. Eu acho que eles entravam no computador assim, né? E cada um ia para a casa de um, né? Se vê que a gente estava assistindo lá, se a pessoa se aparecesse um espírito lá na tela assim, hein? Nossa Senhora, morria do coração na hora, né? Mas as pessoas ficavam imaginando como é que os espíritos fazem, né, para nos ajudar assim nesse caso. Usam o mesmo sistema do Evangelho? Talvez o mesmo sistema do Evangelho, não sei, mas veja como a gente facilita a vida deles quando a gente está aqui juntos. Não é? Facilita a vida deles. E olha que é diferente. Aqui, o telefone da nossa casa pode estar tocando que nem um louco lá, a gente nem está vendo. Não é? Chegou um parente em casa lá, está com algum familiar nosso lá, e a gente nem está sabendo que ele está lá, vai saber na hora de chegar. Não é? Está lá os filhos, os netos estão brincando lá em casa, que nem desesperados, a gente nem está vendo, estão lá brincando, está tudo bem. Então nós estamos centrados naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que eu penso que hoje está difícil, porque algumas pessoas criaram um comodismo, uma dificuldade, e é por isso que eu acho que não dá tempo, sabe por quê? Porque a gente hoje está perdendo aquela força da leitura. A gente fala do Kardec, as pessoas falam, já li Kardec há 50 anos atrás. Tem gente que fala isso, né? E aí você pensa assim, mas o Kardec tem que estar batendo com ele praticamente dia a dia, semana a semana, mês a mês. Porque tem informações ali que a gente, por ser pequenininho, espiritual, a gente não consegue alcançar. São informações preciosas. Olha um exemplo, vamos dar um exemplo, porque essa conversa está ficando muito chata já, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos dar um exemplo. O Kardec tinha uma dificuldade, mas uma dificuldade de entender como é que os espíritos influenciavam na nossa vida. Não aceitava de jeito nenhum isso. De jeito nenhum, os espíritos podem. Bom, um belo dia, um amigo dele falou, Kardec, eu tenho uma peça de teatro para assistir, muito famosa, e tem um amigo espiritual aqui dizendo que ele vai mostrar para você como que os espíritos interferem na vida das pessoas, né? Aí ele levantou a antena dele e assim, o quê? Então vamos, aí pegou e foi pro teatro com o amigo dele lá, uma peça, sei lá, uma ópera, não sei o que tá lá, o pau tá comendo lá no teatro, lá e todo mundo atento, olhando aquilo, o que vai acontecer daqui a pouco e tal. Aí o amigo fala assim, o amigo espiritual pediu para você olhar aquela sacada ali em cima, tinha um balcão assim, né, aqueles negócios de teatro, né, que a gente vê nos filmes, sabe? Tem uns balcões assim que algumas pessoas ficam, né, algumas pessoas acho que mais importantes, não sei, ou se pagou mais caro, não sei, fica naquele lugar. Aí falou, pediu para você olhar naquele balcão, tem duas senhoras, pediu para você olhar para elas. Ficou meio cismado, porque estava olhando assim, meio cismado. Ele falou para você que ele vai mostrar para você como que os espíritos influenciam na vida das pessoas. Aí ele ficou curioso, né? Ficou bastante curioso. Daqui a pouco ele olha e as mulheres como é que estão lá atentas. Devia estar passando alguma fofoca naquela ópera, porque elas estavam tão atentas, mas tão atenta. Aí daqui a pouco, uma hora para outra, cutuca a outra, começa a conversar uma com a outra. Daqui a pouco as duas senhoras levantam, pegam o guarda-chuvinha. Acho que tinha guarda-chuvinha naquele tempo, né? Elas andavam tipo uma bengalinha, assim, um guarda-chuvinha, né? Aí elas pegaram um guarda-chuvinha da outra, saíram, levantaram. E o Espírito falou assim, e ele está dizendo para falar para você que elas não vão voltar mais.
Ele vai pôr elas para fora e elas não vão voltar mais. Quando ele viu as mulheres saindo, ele não acreditou que as mulheres estavam saindo. E aí ele esperou até o final e as mulheres não voltaram. Não se sabe o que aquele espírito falou para aquelas mulheres, não se sabe. E aí vem a tal questão que a doutrina espírita mostra para a gente, mas a gente está cego, a gente não enxerga, a gente não vê. Os espíritos podem influenciar na nossa vida. Acho que é 369, se não me engano. 459. Os espíritos podem influenciar na nossa vida. E aí, o que eles respondem? E a gente está cansado de ver isso, sabe até o número da questão, né? Olha, sabe até o número da questão, mas está assim, ó, não enxerga. Fala assim, pode, claro que pode. Muito mais do que você imagina. E olha, eles avançam um pouquinho mais, viu? Eles não param aí, não. Sabe o que eles continuam dizendo? O que eles continuam dizendo, Cid? Muitas vezes eles até os dirigem. E não raras vezes são eles que vos dirigem. Meu Deus do céu! E a gente sabia disso, mas não dava importância, né? Os espíritos estão dirigindo a gente. Vocês sabiam que nós, por natureza, somos escravos, né? Por natureza, né? A gente adora ser escravo, né? E a gente é escravo das coisas do mundo, das coisas da matéria, alguns dos vícios, das químicas. Nós adoramos ser escravo de alguma coisa aqui na Terra. Aliás, a gente está aqui por causa disso, né? A gente não consegue ter uma vida autônoma, independente, altruísta, cristã. A gente não consegue ainda. Mas, por um outro lado, se os espíritos influenciam com a gente, olha só aí a deixa que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós, frequentemente, estamos sendo dirigidos por alguém. E, às vezes, é alguém inoportuno. Aquela pessoa que a gente não gostaria que dirigisse a gente. E ele está dando ordem para a gente. Vai para lá, hoje não faça assim, está errado. Dorme até mais tarde, vai dormir mais cedo, não vai na casa espírita porque está garoando. Está garoando, você vai pegar uma gripe, uma pneumonia, uma trombose, um não sei o que, vai morrer. E a gente acredita. Não tem um negócio chamado sugestão mental? Já ouviram falar disso? Sugestão mental. A gente fica sugestionando, né? Então você sai de casa, está no ponto de ônibus, olha a sugestão mental. Será que eu desliguei o fogo? Aí você fica com aquela sugestão, né? Será que eu desliguei o fogo? Aí o ônibus vai passar, você fala, não, eu tenho que ir lá ver. Aí você pega e perde o ônibus e vai lá olhar. Aí chega lá, o fogo está desligado. Sugestão, olha só, não é? Então, a gente precisa entender que nós precisamos aprender como funciona esse mecanismo, tanto para aproveitar essa boa influência, como para rejeitar, refutar a má influência. Mas para isso nós precisamos entender. Como é que a gente vai entender assim? Os expositores, coitadinho deles, todos eles são perturbados, chegam atrasados na casa espírita, com exceção de hoje, né? Chegam atrasados, sabe? Eles não têm condição de explicar para a gente entender. Mas o livro tem, sabe por quê? Porque o livro não muda nunca. A gente vai abrir aquilo 500 vezes e vai estar igual, do mesmo jeito. Se a gente perguntar para o expositor 500 vezes, sabe o que vai acontecer? Ele vai responder 500 vezes diferente. Olha só. Vai responder 500 vezes diferente para a gente. Então o livro está lá. Você vai lá, abre e está escrito direitinho como que é o negócio, certinho. É por isso que a gente precisava dos livros. Por isso, por essa razão. Porque são documentos. A gente nunca pensou nessa direção, né? Os livros não são só livros. São documentos. Veja, Kardec podia ter registrado em cartório o Livro dos Espíritos, né? Inteirinho, registrou em cartório. A gente nunca ia lá procurar no cartório, porque era só o cartório lá da França, não dava para a gente ir lá buscar, né? Mas eu vou fazer um livro, aí fazer um livro universal, é para qualquer lugar. Mas é um documento aqui para a gente. É um documento que atesta as vozes dos Espíritos, as ideias dos Espíritos, a vontade dos Espíritos,
Espíritos, a inspiração dos Espíritos. É um documento, não é apenas um livro. E a gente fica assim, né? Ganha o livro dos Espíritos. Obrigado. Ou então tem um negócio que deixa o negócio aberto, assim, né? Tem um negócio que deixa aberto, assim, umas bíblias, né? Fica aberto. Eu ia na casa de uma tia minha, eu ia lá e toda hora a Bíblia estava aberta no mesmo lugar. Eu falei, meu Deus do céu, será que a minha tia não aprendeu ainda isso aqui? Ela está há anos com essa Bíblia aberta na mesma folha, meu Deus do céu, que coisa, né? Mas a gente esquece que isso é um documento que os Espíritos deixaram para a gente, para que a gente possa criar condições melhores. Para quem, meu Deus do céu? Para a gente mesmo. Porque eles mostram para a gente as diretrizes, a direção, o caminho, a explicação. E a gente tira da gente aquele monte de mosquinha que fica rodando na cabeça da gente, de minhoquinha, de mosquinha, tira tudo isso. E vai conseguir entender de uma forma assim, bem correta, bem certa. Bem, numa diretriz bem segura. Sabe aquela coisa que o pessoal fazia antigamente, chamada superstição? A doutrina espírita mostra pra gente. Agora você já sabe. Você tem medo disso? Sei lá. Não posso deixar ninguém sentar na minha cama, porque se a pessoa sentar na minha cama, descarrega todas as energias ruins dela, fica na cama da gente. Olha as coisas que a gente tinha antigamente. Fulano não pode entrar na minha casa não, porque senão as plantas morrem tudo e a pessoa tem uma energia ruim. Olha como é que nós somos desse jeito, olha só. Não vou passar embaixo da escada de jeito nenhum, você dá um azar lascado, né? Olha o que a gente pensava, passar embaixo da escada. Como é que é? Passar embaixo da escada e outras coisas, né? Aquela história dos gatos, né? Coitado dos gatos, só ajudaram a humanidade, os gatos, né? Aí teve um camarada religioso que mandou matar todos os gatos. Aí sabe o que aconteceu? A peste negra. Você sabia disso? Lembram disso? Por quê? Porque os predadores não existia predador para o rato. Então ele deitava e rolava tudo ele queria. Ele ia para onde reproduzia à vontade, tinha um monte de rato andando para todo lado. E eles eram os portadores da peste negra. Olha só que coisa. Porque não tinha gato. Predador natural. Natureza. Hoje em dia a gente quer interferir na natureza, não quer? Eu não vou afundar muito nesse assunto para a gente não brigar aqui, mas as pessoas querem interferir. Aí pega o cachorro, põe um sapatinho no cachorro para ele andar na rua de sapato. Não é bonitinho? É bonitinho. Não, porque depois chega em casa, tira o sapatinho, aí ele não suja a casa, pode entrar no sofá, deitar na cama, no travesseiro. Aí espera um pouco, o cachorro foi feito para deitar na cama e ir no travesseiro, meu Deus do céu. O bicho tem que dormir no chão mesmo, na terra, sei lá onde. Natureza. Aí leva ele na manicure para cortar a unha, né? Depois leva ele para a festa de aniversário do outro cachorro. Olha que coisa beleza, que coisa boa, né? Faz bolo de aniversário para ele, canta parabéns. É melhor não falar muito sobre isso, né? A gente tem amor pelos bichinhos, mas o que a gente está fazendo está em contra a natureza. Tem que deixar o bicho viver a natureza dele. Ele caça rato, gato, caça. É um horror, mas é a natureza dele. Caça passarinho, caça, é um horror, mas é a natureza dele. Não é mesmo? E a gente queria interferir nisso. Aí mandou matar todos os gatos, que era tudo coisa do demônio, do diabo, do capeta, sei lá de quem. Matou os gatos, veio a peste negra, dizimou metade da população do mundo. Imagina, hoje tem 8 bilhões. Daqui a um mês vai ter 4 bilhões, morreu metade das pessoas. Daqui, quem que levanta o braço para ser escolhido para morrer? Daqui. Ninguém? Então daqui não morreria ninguém, mas da casa vizinha morreria todos, porque se não morreu ninguém daqui, ia morrer todos da outra casa, né? Óbvio. Então pensem, gente, que a doutrina veio tirar todas essas ideias infelizes da cabeça da gente, veio criar na gente segurança, confiança, fazer o que nos cabe, o que é devido para a nossa parte.
pode fazer isso, porque acontece aquilo. O trabalhador do Cristo não pode ficar com restrições, sabe? Restrições assim. Vai entrar no carro, vai sujar o carro, né? Tem umas restrições, assim, uns negócios assim, né? Então, o trabalhador do Cristo tem que estar aberto, pronto para realizar o que precisa ser realizado. Não pode ficar. E quando ele fica assim, ainda não é um trabalhador, ele ainda é aprendiz, né? Vamos imaginar que nós somos todos aprendizes, porque em uma ou outra coisa a gente dá uma regateada, não é mesmo? A gente ainda é aprendiz. Mas, voltando, por que eu acho que não dá tempo? Porque a gente está tão envolvido nessas coisas digitais e eletrônicas que a gente fica pensando, nós precisamos um pouquinho do papel, precisamos aproximar um pouquinho mais. Mas não é qualquer papel. Nós precisamos pegar a raiz, o objetivo, precisamos pegar assim, a origem da doutrina, que é o Kardec. E dentro do Kardec não é as 5 obras, a gente não vai pegar os 5 livros e vai sair lendo que nem doido desesperado, não é isso que nós estamos propondo. Pegar o resumo de todos. E qual é o resumo de todos? O livro dos Espíritos. E a proposta é 5 minutos. Você aguenta? Olha, se a gente for muito sincero mesmo, a gente vai chegar no final do ano e falar assim: meu Deus, 365 dias, quantas vezes eu li 5 minutos durante esse ano? Talvez a gente se decepcione com a gente mesmo, né? Porque a gente talvez não tenha toda essa força, toda essa vontade. Mas eu não sei porquê, o que está faltando? Com quem que eu tenho que falar para motivar a gente para ler um pouco mais? Com os nossos mentores? Será que eles estão aqui? Escuta, meus amigos, estão precisando ler um pouquinho mais. Não é só eles, não, eu também. O que a gente vai falar para eles? Eles estão desanimados da gente, porque eles ficam martelando na cabeça da gente, a gente não aceita a sugestão deles, né? Isso é também um outro problema. A gente é influenciado, mas a gente sempre gosta da má influência. Já repararam como a gente adora uma má influencinha? Gosta ou não gosta? Uma má influencinha, sei lá, chega um parente em casa, começa a falar mal do outro, a gente embala naquilo que é uma delícia, né? Nossa, é verdade. Ela não tem escrúpulo, ela não tem paciência, ela não tem amor no coração, a gente adora isso, né? Agora, a boa influência a gente rejeita. Normalmente a gente rejeita. Por que a gente rejeita a boa influência? É porque a gente também é ainda um pouco inferior, né? Só um pouco, não é muito, não, só um pouco, né? Só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho inferior. Por isso que a gente rejeita a boa influência, porque a boa influência fala: passa um algodãozinho nisso, não entra nesse assunto, desvia de assunto, vai para outra direção. Procura o lado positivo da coisa, procura o lado bom. Não seja um chato, né? Também ficar só falando o contrário do que as pessoas estão falando, não seja assim. Mas assim, devagarzinho, vai torcendo a ideia e ir para outra direção. É isso. É ter assim uma espécie de profissionalismo cristão. São profissionais do Cristo, né? Que pegam um assunto e transforma ele numa revelação espiritual. Olha só, o profissional cristão faz isso. Então, vem lá sei lá, qualquer coisa. Você viu a televisão lá? O camarada foi atropelado, morreu. Eles falam, na doutrina é desencarnação. Mas a gente sabe que existe alguma coisa por trás, porque senão, como é que ia ser, né? Será que a gente tem que viver desse jeito? Será que a gente não podia ser diferente? Por que será que aconteceu isso? Será que as leis de Deus estão dormindo? O que será que está acontecendo? Aí torna aquele assunto um assunto mais interessante, sob a ótica espiritual. Não é? A violência está muito grande. Então, mas a violência sempre teve no mundo, não é? Vamos pensar uma coisa. Quem nós escolhemos para libertar? Jesus ou o ladrão? Aí as pessoas começam a sair da conversa, né? É que nem no WhatsApp, de repente você quer torcer a conversa para um lado, todo mundo sai fora, ninguém responde mais nada. Já repararam como que é interessante? Acontece isso, né? Eu já tive essa experiência. Ou então te bloqueia. Hoje em dia pode fazer isso, né? Hoje em dia o ápice da vingança é o bloqueio, né? Falou mal do meu time? Não é isso? Falou uma coisa que eu não gostou? Vai lá e bloqueia. Um poder.
Sai do grupo, né? Ou sai do grupo, também tem isso, né, pessoal? Aí tem que ficar procurando a pessoa, mas por que você saiu do grupo? Pelo amor de Deus, o que é isso? Aqui é um grupo de família, nós somos todos irmãos, cunhado, primo, sabe? Fica nessa coisa, né? A gente também a opinião de vocês, vamos lá, vamos aproveitar essa conversa aqui agora. A pessoa suscetível está se recebendo uma boa inspiração ou uma má inspiração? Suscetível, que eu quero dizer, é aquela pessoa sensível, sabe? Aquela pessoa sensível, ela escuta alguma coisa do grupo. Eu vou confessar para vocês, eu sou meio sensível, porque de vez em quando acontece alguma coisa nos grupos, eu fico nervoso, sabe? Assim, fico nervoso, né? Mas isso é uma boa inspiração ou é uma má inspiração? Né? Depende da situação. Depende da situação. Dá um exemplo aí, vamos ver se a senhora consegue. Se alguém está falando mal de outra pessoa, por exemplo, Você não gosta? gosta, Você você concorda que você vai sair fora? Ou você vai brigar? Não é? Eu acho. Mas não dá para atravessar uma pergunta lá para desarmar o povo? Difícil, né? É difícil. Principalmente dependendo do tipo de pessoas que tem no grupo. Né? Dependendo, é difícil mesmo. Que às vezes você é a única pessoa do grupo que tem esse tipo de pensamento. Digamos que em 10 pessoas do grupo, só um é diferente. E uma luta insana, né? Uma luta insana. Mas eu digo que o principal que a gente aprende com o Espiritismo é a gente fazer um exercício de fortalecimento. É um fortalecimento, não é um fortalecimento moral, mas emocional. Porque a gente muitas vezes lida com certas situações de forma mais emocional do que racional. Mais emocional do que racional. Porque às vezes você vê uma situação, aí se você pensar racionalmente, você vai falar, bobagem, isso não tem problema, tudo bem, segue em frente. Não, mas ele quer dizer aqui, né? Ele está querendo dizer com isso aqui, que tá, né? Então a gente age de forma emocional. Mas nós precisamos fortalecer-se emocionalmente. Porque veja, quando a gente é muito suscetível emocionalmente, a gente sai na rua, tem 1 milhão de motivos para você voltar para casa pior do que você saiu. 1 milhão de motivos. Em família, você tem 1 milhão de motivos para ficar aborrecido com um familiar. E às vezes familiar querido seu. Às vezes um jovenzinho, uma criança, um sobrinho, um primo, um irmão, uma coisa assim. Porque você não tem força emocional de gerir problemas. E a força emocional está aí. Aí aqui a gente vai buscar boa inspiração. Porque normalmente a gente vai de impulso também, né? Uma resposta de impulso. A pessoa fala alguma coisa, já responde imediatamente de impulso. Você precisa pensar naquilo, dissolver, porque hoje dá tempo, né? Antigamente era no telefone, né? Aí a pessoa ligava para você, falava uma coisa, você já respondia na hora. Bom dia por quê? A pessoa falava bom dia, você já respondia assim, bom dia por quê? Quem está falando? Não é? Tinha uns tio que era meio grosseiro assim, você ligava, é da casa do fulano, quem está falando? Meu Deus do céu, quase derrubava você, né? Emocionalmente, assim, tinha aquela força, aquela coisa, né? Aquela grosseria, né? Mas a gente precisa criar resistência emocional, porque senão a vida fica muito difícil. Mas como que a gente faz isso? Nós precisamos se aproximar do papel. Se a gente ficar longe do papel, o que vai acontecer? A nossa resistência vai ficar diluída, vai ficar fragilizada. A gente vai viver como crianças espirituais. Sabe, criança espiritual vive assim, né? Melindrosa, cheia de problemas, cheia de não me toques. A criança espiritual, nós vamos ser criança espiritual. Às vezes num grupo como o nosso, por exemplo, na nossa reunião de amanhã, lá na nossa festinha de amanhã, tá lá o pessoal brincando, alguém faz uma brincadeira com o cabelo de alguém ou com alguma coisa de alguém, a pessoa já fica aborrecida, já vai embora, não olha nem para trás, vira as costas e vai embora. Criança emocional. Tem que aprender a lidar com essas coisas, com essas situações, não é? E isso que nós estamos fazendo aqui, mas longe do papel, como é que nós vamos entender isso?
longe da convivência, como é que nós vamos... O maior problema dos nossos filhos hoje são esses, porque eles vivem isolados. Vivem isolados. Eles estão sempre prontos, já tem 7 pedras na mão para te atacar sobre qualquer assunto, qualquer pretexto que eles não gostem. Mas eles não têm resistência emocional para lidar com a vida lá fora. Pegar um ônibus, conviver com as pessoas, passar uma dificuldade, sei lá, tomar chuva, sabe? Passar uns medos. Não tem convívio, não tem vivência, não tem resistência para isso. E eles ficam crianças emocionais, crianças que estão dentro de uma bolha, que a gente protege, vai aumentando as camadas cada vez mais, aumentando. E ele fica longe, muito longe das possibilidades que ele poderia ter, das necessidades que ele poderia ter. Então, o que nos acontece? Nós precisamos nos aproximar do papel, porque longe do papel a gente não cria resistência, longe da convivência a gente não cria resistência, longe da sociedade, por assim dizer, a gente não consegue se desenvolver, não é? Por que a gente mora em cidade grande? É incomodado que o carro parou na porta da nossa casa, a pessoa nem dorme direito à noite, fica aborrecido o dia inteiro, a noite inteira, porque o carro parou na porta de casa. Imagina só uma coisa dessa, tão fácil de resolver, né? É só ir lá e furar os 4 pneus dele, pronto. Não, mas... Uma pedra na porta? Como é que é? Uma pedra na porta. Ah, é, pedra na porta. Mas eu digo no sentido assim de ter uma vida mais leve, mais segura, com um emocional mais equilibrado. Vem uma provocação, na hora a gente já quer responder, já vai para cima, já. Como que a gente pode? Nós não temos que ter força, resistência. Imagine a resistência emocional do Cristo. Imagine a resistência emocional. Quantas provocações ele recebeu, né? E você imagina, o maior ser que já passou pela terra. Aí vem um bobo lá, um bobo da corte lá, falar uma besteira para ele. Escuta, para que a gente tem que dar moeda? Vamos imaginar que fosse um intelectual muito evoluído de hoje, o que ele ia responder, né? Você não tem mais o que fazer? Você está pensando que eu nasci ontem? Você acha que eu sou besta, né? Fala assim, olha, o que tem aí na moeda? Olha a bondade, o amor. O que tem aí na moeda? Olha a segurança emocional dele, né? Tem a figura do César. Olha o que ele fala para ele. Bom, se tem a figura do César, dá para ele, né? Porque dá para o César, porque é do César. Mas tem um detalhe, né? Também vamos dar para Deus o que é de Deus. As coisas de Deus a gente vai se dirigir para Deus, né? Para o César é para o César, para Deus, para Deus. Olha só, né? Aí vem, traz uma mulher, pega em adultério, vão achar que Jesus vai resolver aquela questão na base do sangue, né? E como que ele resolve? Olha a resistência emocional do Cristo. Você tem que dar um parecer, você tem que dar um parecer, você tem que dar um parecer. Tá bom, vocês querem parecer. Bom, vocês estão incomodados com a situação, então faz o seguinte, os que forem mais velhos, que nunca tiveram nenhum erro, nada, nunca erraram na vida, joga a primeira pedra. Faça isso. Querem condenar a mulher? Faça isso. Você nunca errou? Joga a pedra. E quem teve coragem de jogar? Porque nem todo mundo reconheceu que erra, né? Todo mundo erra. Não é mesmo? Então veja a resistência moral, né? Em tantas outras situações, né? E aquela conversa com o Pilatos, né? Aquela conversa. Qual que era a conversa com Pilatos? A conversa com Pilatos era aquela... Você é rei? Você que está falando que eu sou rei, né? Mas o meu reino não é desse mundo, né? Aí o homem ficou meio doido da cabeça, falou, meu Deus do céu, da onde será que ele é rei, né? Não é possível, né? Porque a gente só conhece a Terra, né? Só conhece aqui Roma, só conhece um planetinha que devia ser meio metro quadrado, 200 quilômetros quadrados, né? Um negócio pequenininho naquele, acho que nem conhecia todas as possibilidades da Terra, né? E ele fala que não é desse mundo, imagina só. E aí o homem não aceita a provocação de jeito nenhum. Veja só a resistência moral que ele tem. Não é? Muito bem. Bom, gente, queria agradecer a atenção de vocês. Vamos nos resistir e vamos nos aproximar mais do papel.
O Kardec está nos esperando ansiosamente para dizer para a gente o seguinte: os espíritos podem influenciar na gente muito mais do que a gente imagina, mas tem muito mais segredos para vocês lá, muito, mas muito mais. Olhem com olhos de ver. Se a gente conseguisse dedicar de 5 a 15 minutos por dia, a gente viraria o livro dos Espíritos em 1 ano. O Evangelho eu sei que eu consigo virar em 1 ano, 5, 10 minutos por dia. O livro dos Espíritos deve ser a mesma coisa. Então, que a gente possa dedicar 5 minutos, as primeiras horas do dia. Não faça outra coisa sem conseguir ler os 5 minutos. Não faça nada mais antes de ler os 5 minutos, porque aí, com o tempo, esses 5 minutos vai ser muito importante para a gente. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos receber os nossos amigos. Eu chamei, os nossos benfeitores amigos, os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, para nos ajudar a quebrar essa bolha que nós estamos de ostracismo mental. Vamos para a leitura, vamos conhecer. Conhecendo, a vida fica melhor, mais fácil, cada vez mais fácil, não é? É isso aí, muito obrigado. Falei demais, né? Pelo amor de Deus.